Bem, pessoal, boa noite. Estamos aqui com a disciplina de pesquisa operacional, simulação, né? A segunda disciplina de pesquisa operacional para o curso de engenharia de produção. Vamos apresentar a aula de hoje. Vou falar um pouco sobre o software Arena e um pouco sobre programação dinâmica, tá bom? Isso corresponde à nossa seção 1.3 do livro, texto, e a seção 2.1, tá bom? 2.1. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês já. Só um pouquinho. Prontinho, então tá aí a tela. Tá bom? Eu vou desligar a minha câmera só para não sobrecarregar. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, olha, essa é o início da nossa aula de hoje, correspondendo, como eu já disse, à unidade 1, seção 3, tá bom? Do nosso conteúdo, texto. Vamos falar hoje sobre o software Arena, tá bom? Que é um software específico para analisar simulações de sistemas. Bem, vale lembrar um pouquinho antes, vou pegar aqui a minha caneta, tá bom? A situação problema, tá bom? Estamos, assim, o nosso material, ele é construído com sala de aula, né? O sistema de sala de aula invertida, tá bom? É aprendizagem baseada em problemas. Então, nós sempre apresentamos uma situação problema para que a gente possa aplicar esse conteúdo, tá ok? Bem, lembra que está sendo simulada a construção de uma nova linha de produção numa determinada indústria. E aí chegou-se a uma das situações problemas anteriores, chegou-se a uma previsão de demanda do novo produto que está sendo planejado. Tá bom? O departamento de PCP, né, de Planejamento e Controle da Produção, estimou algumas entradas, né, de ordens de fabricação em 105 minutos em média, segundo uma distribuição exponencial. Então, o que está sendo dito aqui? Que as entradas, né, de ordem de fabricação, elas vão ter um comportamento estocástico ou aleatório, né, com essa média de tempo, né, de entrada, né, da entrada da ordem, né, isso em média, e vai ter esse comportamento teórico de uma distribuição exponencial. Isso aqui é sempre importante, pelo menos fazer uma estimativa ou uma suposição disso, porque a gente vai precisar, quando estiver fazendo simulação de sistemas dinâmicos estocásticos. A gente precisa fazer ajustes, né, para distribuições de probabilidades. Então, a gente tem que minimamente ter um conhecimento do comportamento do problema, né, das variáveis do problema, para poder indicar uma distribuição probabilística que mais se aproxima do comportamento dela. Em cada ordem de produção, libera a fabricação de um lote de 10 peças por produto. Isso está relacionado com a capacidade dos containers que fazem parte ali do sistema, né, do complexo de produção. Ainda continuando da situação problema, né, temos a análise das etapas do processo de fabricação, né, é uma analogia aos processos vigentes que está sendo realizado. Os processos vigentes são dos outros produtos que já estão em linha de fabricação, não fazem parte de um planejamento ainda, né, eles já são produzidos. Então, vamos lá. Essas etapas correspondem ao processo de corte, né, de todo o lote, o que chegou-se à conclusão no planejamento, né, no preparatório lá para a simulação, é de que esse processo de corte ele vai ter uma distribuição triangular com 100 minutos de tempo mínimo, aqui é mínimo, mudou aqui, 115 minutos de tempo mais provável e 140 minutos de tempo máximo. Isso aqui são os parâmetros de uma distribuição triangular. Ainda vou falar um pouquinho dela mais à frente. Tá bom? Então, vamos guardar essa informação.
Processo de torneamento é uma outra etapa, né? E decidiu-se que o processo de torneamento vai ter um comportamento segundo uma distribuição normal, com média de 170 minutos e desvio padrão de 16,4. O processo de fresamento, uma outra etapa, vai ter distribuição triangular, com 135 minutos de tempo mínimo. Olha, mudou tudo. Tudo que eu tinha escrito, era mínimo, mudou, porque não está com idioma inglês, precisava ter mudado aqui. 165 minutos de tempo mais provável e 180 minutos de tempo máximo, tá certo? Continuando ainda das etapas do processo. Processo de retífica, distribuição normal, com média 190 minutos, desvio padrão 16,7 minutos. Processo de embalagem, distribuição triangular, 75 minutos de tempo mínimo, 90 minutos de tempo mais provável e 105 minutos de tempo máximo. Tá certo? A movimentação dos lotes vai ter uma distribuição exponencial com média de 45 minutos. A distribuição exponencial só tem um parâmetro. Bem, continuando ainda a situação problema, a simulação da nova linha de produção, ela vai ser aquelas informações todas que eu apresentei para vocês agora, possivelmente ou deverá ser implementada no software Arena, e para a estruturação do modelo, né? A pergunta que se faz agora é como fazer essa estruturação. Então, essa pergunta ela vai motivar o que eu vou apresentar para vocês hoje, tá certo? Certamente, assim, minha intenção aqui não é ensinar vocês a mexer no Arena, mas apresentar os seus principais pontos e as suas características. Minha sugestão é que vocês busquem, tá certo? Algum material na internet. Eu tenho material, posso fornecer para vocês também, tá? Inclusive, eu dou dicas de como fazer o download do programa, eu sugiro que vocês façam. Quando se faz o download, já vem um material de instrução, mas tá em inglês, mas eu acho que é importante que vocês leiam, tá bom? Posso ajudar também, e que isso vai fazer com que vocês se desenvolvam no software. Esse aqui é uma das faces do Arena. O Arena atualmente está na sua versão 16. Tá bom? Bem, falar de simulação hoje em dia é praticamente falar em computador, né? Então, sem computador é praticamente impossível fazer simulação. Inicialmente, né, quando se faz simulações de sistemas menos complexos, mais simples, ela pode ser feita até em planilhas eletrônicas, como o Excel, tá bom? Como o Excel, por exemplo. Inclusive, a gente vai treinar bastante em Excel também, tá bom? Bem, problemas mais complexos certamente exigem programas específicos, porque são mais potentes, são mais específicos e apropriados para problemas desse tipo. Bem, problemas de simulação existem desde 1950, onde na época para a sua resolução foram criados o Fortran e o Algol, tá bom? A partir de 1960 criou-se o General Purpose Simulation System, ou GPSS, né, que foi um programa criado em parceria entre a IBM e os laboratórios Bell, tá bom? Apesar de ter sido desenvolvido, não se fez muita utilização dele, porque havia uma limitação na época, né, de computadores apropriados ou potentes o suficiente para que ele pudesse ser implementado. Então, apesar de ter sido desenvolvida essa tecnologia nessa época, não houve um avanço por causa disso. A partir de 1980, retomou-se o investimento, né, os estudos e o desenvolvimento em tecnologias para simulação de sistemas. No entanto, a partir dessa época, criou-se o que se chama de simulação visual, tá bom? Simulação visual, aí foi quando surgiu o Arena, dentre outros programas apropriados para esse tipo de análise, tá bom? Olha, o software Arena, vocês conseguem fazer download dele no site da Paragon, tá? No Brasil.
Essa empresa, quem faz a venda do Arena. O Arena é um software pago, tá? No entanto, tem uma versão acadêmica para estudantes. Ela tem algumas limitações, mas para o nosso caso vale muito a pena. Eu sugiro que vocês façam um download, tá aqui a página, tá bom? Vou deixar aqui disponível para vocês, tá bom? E vocês vão chegar aqui nessa interface aqui, na página, vai estar aqui Arena Academic Student, vocês vão descer a página, e lá embaixo vai ter um link para fazer o download, ele vai levar vocês para uma página. Eu vou já mostrar para vocês qual página que vocês vão enxergar. Bem, falar um pouquinho ainda do Arena. O Arena é um ambiente gráfico integrado de simulação, que contém recursos para modelagem de processos, né, para desenho e animação, análise estatística e de resultados, tá? Então, isso aqui é um pouquinho da característica do Arena. Então, olha só, quando você foi lá embaixo daquela página, clicou no link que vai estar lá, vocês vão ser direcionados para essa outra página aqui, que inclusive está aqui o endereço, se vocês quiserem ir direto para ela, tá bom? Então, vocês vão fazer download do Arena 16, tá? Que é a versão atual do Arena, tá? Aqui nesse botão, ó, downloads, tá bom? Precisa fazer cadastro antes, tá bom? Antes de vocês fazerem download. É um cadastro simples e tal, vocês vão conseguir fazer muito rapidamente, tá bom? E aí vocês vão fazer download dessa versão acadêmica aí, que não precisa pagar, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho dentro do Arena, como é que acontece a simulação de sistemas. Tá? Eu vou ser um pouco superficial, não vou me deter, nem vou apresentar exemplo específico, tá? Inclusive eu vou passar um artigo para vocês lerem. Vou deixar disponível no AVA, e inclusive vai ser um artigo que vai valer nota, que eu vou pedir para vocês fazerem resumo do artigo, tá bom? Logo eu posto e aviso vocês. Bem, falando do Arena, ele é um programa que utiliza a programação visual, né? Como já disse, consiste numa criação de fluxo dos sistemas, coisas do tipo assim, fluxo, né? Por meio de diagramas e de blocos. Então, aqui ó, os blocos, né? Os diagramas e tal, tá bom? E aí vai ter arcos, né? Conectando esses blocos para mostrar o fluxo da execução. Vai ter, de forma bem didática, bem simples, assim, de forma genérica, vai ter o processo do create, ou de chegada, a execução, que é o que eles chamam de atendimento aqui, né? O dispose é a saída depois que a simulação é realizada, e aí o output é produzido, e aí faz-se a saída do ambiente de simulação. A interface do Arena, essa aqui é uma interface do programa que eu baixei, tá bom? Não, na realidade isso aqui é do livro, não é do programa que eu baixei não, mas é bem semelhante, é igualzinho, a versão possivelmente do professor que elaborou o nosso material, não sei se é a mesma que a nossa, 16, mas é muito semelhante, eu baixei, já vi, já mexi um pouquinho, então é bem semelhante. A técnica utilizada pelo Arena para a construção do modelo é a programação visual, mais uma vez, né? Estou repetindo para a gente não esquecer disso. Onde o fluxo do sistema é criado por meio de diagrama de blocos, a figura anterior que eu mostrei, né? Que corresponde à ocorrência dos eventos, a um cliente genérico, né? As entidades, que a gente vai falar um pouco sobre elas, que flui pelo sistema que está sendo modelado, tá bom? Então, a interface do Arena, ele é dividida em 4 áreas, tá? Tem o que ele chama de barra de ferramentas, que é tudo isso que está aqui, ó. Tem uma série de botões, A área de trabalho é toda essa área em branca que está aqui. A área de planilha, onde vai ser produzido os outputs, tá? E aqui tem as áreas dos templates. Aí tem aqui um monte de template. E tem, para iniciar, é sempre interessante iniciar pelos processos básicos, porque são os mais simples e mais fáceis de serem produzidos, e por questão didática, é sempre interessante começar por coisas mais simples. Falando agora da área da barra de ferramentas, né, tá aqui, tem também os menus aqui em cima, e tem todos os botões. Os botões de execução da simulação, eles se encontram aqui, basicamente.
Tá? Então, está aqui os comandos de execução do modelo. Né? Por isso que a gente produz, constrói os diagramas, os blocos, faz a interconexão entre eles, e aí a gente põe o modelo para ser executado aqui, exatamente aqui com esses botões, né? Aqui é o botão de execução, tá bom? É aqui que esse botão vai ser clicado. O passo a passo é quando você quer fazer uma parada no momento de execução, de repente quer fazer uma pausa e tal, coisa do tipo assim, ou executar ele bloco a bloco. Da mesma maneira, tem um botão de pausa aqui, tá? Tem um botão de pausa. O botão de reiniciar é para retornar para o início e fazer uma nova rodada da simulação. E botão de término, tá? O botão de término aqui, ajuste da velocidade para ele acelerar ou reduzir a sua velocidade de simulação. Bem, a área de trabalho, que é onde a gente vai colocar os blocos, juntamente com as linhas de conexão entre eles, é essa área aqui. Não tem um limite, não existe limite de blocos para a gente inserir, tá bom? Quanto mais blocos, obviamente, a gente inserir, mais componentes o nosso modelo vai ter, né? E mais complexo ele será. A área de planilha é essa área que está aqui, ela fica abaixo, eu já mostrei lá no slide anterior. Ela é onde a gente pode fazer alterações dos módulos, né? E também é onde é possível a gente enxergar outputs ou resultados da simulação que se realiza, né? Isso somente com os módulos que ficam ativados lá na área de trabalho, ou seja, na área que vai estar aqui em cima dela. Bem, vamos falar um pouquinho dos templates, tá? Que são os processos aqui que o Arena já traz, de certa forma, prontos para a gente construir os sistemas que a gente tem interesse de simular, né? Existem conjuntos de módulos, então vocês poderão ver aqui no lado esquerdo da tela, quando vocês forem fazer o download do programa, que como eu já disse, né? Já também mostrei em slides anteriores. Essa aula vai ficar gravada, vocês poderão ter acesso a ela no AVA, e aí lá vocês podem ver como fazer o download do programa. É interessante que vocês façam o download. O meu sistema operacional é o Windows, eu acho que vocês devem fazer uso de Windows também, e ele roda bem, tá bom? E é interessante que vocês deem uma mexida no programa e façam o download da versão acadêmica para estudante, que é uma versão gratuita, ela tem uma certa limitação, mas não vai nos atrapalhar na disciplina, né? O ideal, se fosse para uma empresa ou alguma coisa mais profissional, talvez isso limitasse algum tipo de trabalho para a gente, mas como não é o caso, a gente está apenas aprendendo a mexer no programa, então é por puramente questão acadêmica, e isso não vai nos atrapalhar. Então, voltando a falar aqui dos módulos, né, ou dos templates, se vocês, quando tiverem acesso ao programa, vocês vão ver lá um monte de modelo, tá? Então, tem as transferências avançadas, por exemplo, tem os processos avançados, os processos básicos, e aí quando a gente vai clicando em cima de cada barrinha dessas aqui, ela vai abrindo. Por exemplo, isso que está aberto aqui são as opções que estão contidas dentro do Basic Process, tá? São os módulos mais básicos do Arena. Os templates são as ferramentas do programa. Bem, vamos falar um pouquinho de cada um, né, do Basic Process, ou do processos básicos, tá? Vou falar bem rapidamente, não vou me deter nisso, mas, mais uma vez, vocês, quando fizerem o download do programa, vocês vão, sempre vem junto, lá no Ajuda, vocês vão poder achar um material em PDF, que trata-se dos manuais do programa. Vai estar em inglês, mas eu sugiro que vocês façam uso dele,
porque é a melhor referência bibliográfica que tem do programa. Na internet vocês vão achar bastante apostila, não achei nenhuma apostila da versão 16, então eu acho que, pelo menos na procura rápida que eu fiz, vocês vão encontrar apostila de versões anteriores. Não sei se isso vai prejudicar, não sei qual foi a mudança que ocorreu das versões anteriores. Por exemplo, tem uma apostila da versão 11 que eu encontrei, mas eu não olhei assim com detalhes, então não sei dizer se houve grande mudança entre a versão 11 e a versão 16, que é a versão atual que existe do Arena, tá bom? Então, para superar isso aí, eu sugiro pegar o manual que está dentro do próprio help do programa. Eu dei uma olhadinha, assim, e eu achei bem interessante. Tá em inglês, mas aí é uma oportunidade para se treinar, inclusive, o idioma, né? Acho que é importante para nós, como para vocês, para mim também, né? Como profissionais, a gente que ainda está no mercado de trabalho, a gente precisa ter inglês, né? Então, eu acho que a gente não pode desperdiçar as oportunidades aí. Tá bom? Vamos falar aqui dos módulos, tá? Dos módulos do template Basic Process. Esse módulo aqui, ó, que está com uma caixinha em vermelho para destacá-lo, é o Create, é o de criação. Ele vai ser o ponto de partida para as entidades do modelo. As entidades do modelo vão ser as nossas variáveis. Tá? Elas vão representar os objetos que vão estar correspondendo às características do nosso problema, tá? Que vai ser simulado. E esses objetos ou essas entidades poderão ser dinâmicas ou estáticas, tá? Dinâmicas, se elas vão sofrer algum tipo de mudança ao longo da sua execução, ou estáticas, se elas já entram com um valor específico e durante a rodada do modelo, ela vai permanecer com o mesmo valor. O dispose, tá aqui, ó, do lado do create, tá bom? O dispose é o ponto final das entidades do modelo. Então, é o último passo para se encerrar o processo de simulação. Nesse momento em que são produzidas estatísticas de entidade que podem ser registradas antes que a entidade seja eliminada ou apagada do sistema. O process, está aqui embaixo também, o process ainda dentro do basic process, tá? Trata-se do principal método ou do bloco que de fato é onde se ocorre o processamento da simulação, né? Neste módulo estão disponíveis opções para se aproveitar e para liberar restrições de recursos. É aqui que a gente vai dizer o que a limitação do nosso problema. Né? Por exemplo, no processo produtivo, vamos supor que a demanda seja de 100 itens ou produtos por dia, e aí a linha de produção trabalha nessa capacidade máxima e não pode atender mais que isso. Então, vamos supor que a gente já atende essa demanda, mas a gente só pode reduzir, não pode aumentar por conta de não ter espaço para ter mais maquinário ou coisas do tipo assim, não tem mais como contratar mão de obra, são as condicionalidades do problema. Tá bom? Aqui também são todos esses tipos de informação que a gente entra e informa para o programa, né, dentro do módulo Process. O Decide, que é esse que está aqui, ó, Decide. O Decide, ele permite processos de tomada de decisão no sistema, então também é mais um ponto de decisão. Aqui também a gente vai informar as condicionalidades do nosso modelo. Batch, aqui ó, são os lotes, né? Trata-se de um mecanismo de agrupamento dentro do módulo de simulação. Clone, onde são duplicadas as entidades, tá bom? São aquelas que vão chegar e as que serão enviadas para um outro destino. Separate, copia uma entidade recebida em várias e depois faz a divisão em lotes. Isso se for necessário. Isso aqui, esse clone, batch, ou separate,
nem sempre são utilizados nos modelos, só se houver necessidade. O assign. Assign é uma designação, né, onde é uma atribuição de valores para as variáveis ou as entidades, né, atributos, tipos de entidades, entre outras informações, né? Então, onde a gente informa o que é a informação que a gente está manipulando, o dado que a gente está manipulando dentro do nosso sistema. Isso aqui é importante. Mas se a gente não informa, o próprio programa, ele já tenta identificar cada tipo, de certa forma automática. Adjustable batch. Isso trata-se do mecanismo de agrupamento dentro do modelo de simulação. Também é onde, da mesma maneira como aquele batch que eu comentei anteriormente, né, são os agrupamentos, e aqui são os ajustes necessários ao que se fez no batch. Então, também só vai ser usado se for usado o batch, né? E nem sempre, quando se usa batch, se utiliza o adjustable batch também, só se houver necessidade de ajuste. Record é onde são coletadas as estatísticas resultantes do modelo de simulação. E aqui são os resultados, né, basicamente. É o que vai ser usado para subsidiar os relatórios, né, ser colocados em relatórios, em apresentações, em brainstorms, enfim, briefings, coisas do tipo assim, né, para se decidir o que fazer, né, a tomada de decisão. Bem aqui não aparece, tá? Mas está bem aqui, ó, um chamado GoToLabel, tá? GoToLabel, que parece só a caixinha, não aparece o nome dela, mas ela se chama GoToLabel, tá? Ela direciona o fluxo de um modelo para algum rótulo específico. E aqui também é só se for, não é um processo obrigatório num modelo de simulação. Label é também a definição de rótulo, né? Só para se quiser, é quase que uma perfumaria para o modelo, assim, não tem de fato uma utilidade prática, assim, coisas de perfumaria mesmo. Eu quero dar um nome, quero deixar tudo muito bem identificado e coisas do tipo assim. Bem, ok, eu apresentei o módulo básico, né, o Basic Process, que contém aquelas funcionalidades lá, tá bom? Existem muitos outros, como eu também já mostrei lá para vocês, no canto esquerdo da tela, quando vocês estiverem com o Arena aberto no computador de vocês, tá bom? E aí, cabe a vocês, né, por curiosidade, investigar, testar e coisas do tipo assim, tá? Porque é um software bastante completo, então, se a gente for estudar ele com mais profundidade, a gente iria, no mínimo, tomar um semestre inteiro só por conta disso. Bem, falando um pouco ainda do funcionamento, né, do Arena, aqui são algumas características que eu trago. Ele permite a inclusão de variáveis aleatórias, obviamente, quando isso ocorre, é que o nosso processo, né, o nosso sistema, ele vai ser dinâmico e estocástico, né, como a gente viu em aulas anteriores, né, ou seja, e além de permitir a inclusão de variáveis aleatórias, ele permite que a distribuição probabilística dessas variáveis sejam quaisquer. Tá? Então, ele trabalha com... Vocês vão precisar relembrar um pouco lá das probabilidades, né, que vocês fizeram por aí, das distribuições probabilísticas, e aí vai depender do tipo de variável que a gente estiver manipulando, né? Se for contínua, são as distribuições contínuas. Se for discreta, serão as distribuições discretas. Bem, para o seu funcionamento, né, o Arena permite, né, ou admite filas de 3 ou mais processos encadeados, são aqueles blocos que eu apresentei também em algum momento, né, o básico do básico é sempre ter 3 blocos, né, que é o create, o process e aqui é o dispose, né, então, tipo assim, é a entrada,
né? É a entrada, é o processamento e aqui é a saída, né? Então, graficamente, isso aqui é o sistema mais simples que existe. Mas o que está dizendo aqui? Que eu posso aumentar esse modelo, né? Eu posso construir um modelo com 3 ou mais, né? Ou mais processos encadeados, ou seja, conectados através desses conectores aqui, né? Que vão mostrar o fluxo da execução da simulação. Bem, o Arena usa programação visual, né, como eu já mostrei para vocês, ou seja, ele constrói visualmente o modelo, né, e não faz uso de linhas de programação, como tem muitos modelos aí, muitos programas aí que exigem isso, né, o conhecimento de programação, e aí precisa-se imputar um modelo através disso, né? Linhas de comando. O Arena também permite simular sistemas das diferentes áreas, né? Então, da engenharia, da administração, da logística, da área da saúde, da área ambiental, enfim, né? De tudo que é área que existe. Uma versatilidade que ele tem é que, ele permite a produção de diversos relatórios, né? Então, pode-se obter uma série de relatórios mais completos, mais simples, enfim, de diversos níveis de complexidade e de comportamento do sistema que se simula, né? Então, quanto mais informações a gente desejar, quer dizer que a gente vai querer mais detalhamentos, né, a respeito do resultado da simulação. E o Arena é legal que ele fornece isso. Bem, falando um pouquinho de uma distribuição que é muito utilizada, inclusive foi a distribuição de probabilidade que eu apresentei aqui na situação problema, no início dessa aula, tá bom? Trata-se da distribuição triangular. A distribuição triangular, ela é basicamente uma... Vou ser um pouco ousado. Ela é muito utilizada, é uma distribuição de probabilidade muito utilizada nas engenharias, né? Nas engenharias, basicamente, inclusive, principalmente, assim, especificamente na área de modelagem de sistemas dinâmicos, tá? Confesso que não vi muito a aplicação dessa distribuição em outras áreas. É possível que seja, mas eu tenho quase certeza que ela foi elaborada justamente para atender a área da engenharia, tá bom? É uma distribuição de probabilidade para variável aleatória contínua, tá bom? Ela, como eu disse, né, ela é muito utilizada, mas ela é especificamente utilizada quando se não conhece a distribuição real dos dados, né? Quando a gente não tem ideia alguma, né, de qual distribuição teórica do dado que está sendo, da variável que está sendo inserida no modelo de simulação, aí a gente joga uma distribuição triangular ali, faz isso por processo de aproximação. Então, vocês vão ver bastante quando a gente falar de Arena, inclusive vocês viram hoje na situação problema, né, que a gente falou de distribuição triangular, e eu comentei lá no início da aula que eu iria falar um pouco sobre essa distribuição, porque ela é importante para nós. Né? Como a gente está no curso de engenharia de produção, então a gente estuda processos produtivos, é importante a gente saber da existência dela e como minimamente ela é composta, tá bom? Bem, ela faz a estimação de valores mínimos, de valores máximos, tá bom? E de valores ditos mais prováveis, tá? São aqueles mais possíveis de aparecer numa determinada realização de um fenômeno, por exemplo, tá bom? Que são os mais prováveis disponíveis, que a gente chama. É muito utilizada porque ela é de fácil manipulação computacional, né? E aplicável em áreas diversas. Tem valores, olha só, aqui esse negócio de novo mudou.
né, mínimo, né, parâmetro, tá? Os parâmetros dela são o mínimo, que a gente vai usar como letra A para representar o valor mínimo. A moda, que é o seu pico, né? Então, tá aqui. Aqui no pico vai estar a moda da distribuição, indicada pela letra M, e vai ter o valor máximo, né? Que vai estar por aqui, né? Quando a gente tiver isso desenhado num plano, por exemplo, tá bom? Da maneira como a gente apresentou aqui, a gente vai ter, então aqui a gente vai ter o A, aqui a gente vai ter o M, que é a moda, e aqui a gente vai ter o B, que é o máximo, tá bom? Então vai ter essa ordem aqui, tá bom? A moda vai ser maior que o mínimo, que vai ser menor que o máximo. E esse A, M e B, eles são valores pertencentes ao conjunto dos reais, então eles podem ser qualquer valor numérico, desde valores negativos a valores positivos, valores inteiros ou valores com dígitos na parte decimal dele, tá bom? Vai depender da informação, do dado, da variável que a gente estiver imputando no meu modelo. O domínio da distribuição varia de A até B, inclusive, por isso que tem colchetes, tá? Inclusive, isso quer dizer que esse valor de A aqui, ele pode ser um valor possível da distribuição, assim como o valor de B, tá? Então, tem esse range que a gente chama aqui, ou amplitude. Então, vamos lá. Então, tá aqui a cara gráfica da distribuição triangular, é essa que está aqui, ó. Então, vem aqui a função, até que ela chega num valor mínimo, e aí ela vai subindo, chega no valor de moda, né? Dito que a moda é dada por essa função matemática que está aqui, e aí ela vai descendo até chegar no seu valor máximo, tá bom? Então, dada aqui pela sua função densidade, dentro desses intervalos aqui, tá? Desses intervalos. Então, o valor mínimo é A, o valor máximo é B, fora desse intervalo a função não está definida, por isso que ela é zero. Então, está aqui, triangular, A, M e B são os parâmetros da distribuição. Então, essa distribuição aqui, a gente vai comentar muito sobre ela, ou vai falar bastante sobre ela ao longo do nosso curso, tá? Então, achei importante que a gente trouxesse, assim, só para mostrar a cara, para dizer como que ela é analiticamente, né, algebricamente, né, isso aqui é a função matemática de densidade dessa distribuição. Então, ela é assim, ó, ela está dentro desse intervalo, ela é desse outro tipo aqui, quando está dentro desse outro intervalo. E fora desses dois é zero, porque não está definida, que é o caso contrário. Tá certo? Então, essa parte, né, como eu disse que eu ia falar do Arena, ainda vou continuar a aula, vou apresentar, vou falar um pouquinho sobre programação dinâmica. Então, ainda nessa aula, e já, daqui a pouquinho. Isso aqui foi a referência que eu apresentei, que eu utilizei, tá? Que eu utilizei para a produção dessa sessão. Então, é isso. Pronto. Eu acho que temos gente na sala. Oi, Bruno, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, então tá bom. Que bom que você está aqui comigo, para não ficar sozinho. Eu vou continuar a aula, tá? Eu já estou gravando. Então, como eu disse, na semana passada, independente de ter aluno ou não, eu ia sempre fazer a gravação da aula e disponibilizar no AVA depois, porque o pessoal ainda está ajustando o horário e tal, eu não posso ficar esperando muito, porque senão a gente atrasa demais, tá bom? Não, ok. Cheguei atrasado, mas estou aqui. Tá bom. Então, eu vou continuar a aula, vou apresentar outra sessão, a gente vai entrar já na unidade 2, tá? E eu vou disponibilizar os slides também no AVA, tá bom? Então, hoje ainda. Então, deixa só eu agora compartilhar a minha tela.
tá aqui, né? Essa é a nossa disciplina, e a gente está nesse semestre aqui. Vamos lá. Eu vou começar a unidade 2 e vou apresentar a seção 1, que fala sobre programação dinâmica. Programação dinâmica é um método determinístico, né? É como se fosse um modelo de programação linear, e eu vou apresentar aqui as características que essa metodologia possui, essa modelagem. Agora que eu aprendi, eu fico usando bastante. Bem, a programação dinâmica ela foi criada na década de 1950, tá? Ela foi criada na década de 1950 por Richard Bellman. Ela é aplicável em problemas ditos determinísticos, são problemas que não envolvem variáveis aleatórias, mas também é aplicável em problemas probabilísticos ou estocásticos, onde há o uso de variáveis aleatórias. Uma das principais características dessa modelagem que ela permite dividir o problema em subproblemas, ou que eles chamam dentro do método de estágios. Isso com a intenção de facilitar a resolução. Esses subproblemas, que são partes do problema principal, o problema original, eles são criados relacionados entre si, porque senão a gente vai criar, se não for assim, não faz sentido, porque senão não há como passar de um estágio para o outro. É uma técnica de solução de otimização, como eu já disse, é como se fosse um modelo de programação linear, semelhante ao que é visto lá na pesquisa operacional de programação matemática, tá bom? A diferença é que, além de resolver problemas lineares, também permite a resolução de problemas não lineares. Então, é mais expansivo, tá? Trabalha bem com qualquer tipo de variável. Então, pode ser real, variável inteira, variável float, que é o ponto flutuante, que é o número real, coisa do tipo assim. Bem, nenhum método é perfeito, né? Nenhum método é perfeito. Então, a desvantagem que eu posso apresentar de uma programação dinâmica é que ela não tem uma formulação padrão, tá? Então, a aplicação de um modelo matemático em um problema que é mais uma forma de abordagem do que uma matemática pronta para isso, tá? Então, a matemática ela vai ser utilizada de um modelo ou de outro, mas a forma em que ela é aplicada no problema é que, de fato, é a programação dinâmica, que é esse desmembramento do problema, né? É criar um Frankensteinzinho, pega lá, parte o problema em subproblemas e aí vai resolvendo esses pedaços que a gente criou. E aí vai juntando um no outro, até a gente ter a solução total, a solução geral. A aplicação de um método genérico em problemas com uso de equações. Tá? Como eu já disse, o problema original é dividido em estágios, onde cada estágio possui uma quantidade de estados. Tá? Então, são os valores possíveis dentro de cada subproblema, o estágio. Tá? Por exemplo, vamos supor, o número de refeições de um dia. Aí a gente vai estudar, por exemplo, o período de uma semana. E aí, se a gente não quiser estudar a semana inteira, por exemplo, de uma vez só, a gente divide isso em dias. Então, o estágio para a gente vai ser cada dia da semana que a gente está analisando. E os estados vão ser o número de refeições que a gente faz em cada dia. Vamos supor, eu só fiz uma na segunda-feira, na terça-feira eu fiz 2, na quarta-feira eu fiz 3, na quinta-feira eu fiz 2. Então, esse número de refeições por dia, por exemplo, seria um dos estágios, seria os estados, tá? Então, esses são os valores possíveis da minha variável dentro do meu subproblema. Bem, toma-se a melhor decisão, em cada um desses estágios, ou subproblemas, e aí a gente vai juntar essa melhor decisão parcial para juntar
né, e lá no final ter a melhor decisão global. Bem, essa transição entre os estágios, ela é uma fórmula de recorrência, tá? Que vai determinar a mudança de valores das variáveis envolvidas no meu problema, né, de um estágio atual para um estágio posterior, ou um estágio seguinte. A decisão que se toma em um estágio futuro ou um estágio seguinte, ela não depende das decisões tomadas nos estágios anteriores, isso apenas se agrega, né? Por exemplo, eu estou aqui no estágio 1, e aí eu vou prosseguir para um estágio 2, tá? Então, a decisão tomada aqui não vai influenciar na decisão que vai ser tomada aqui. No entanto, a decisão que foi tomada antes, ela vai ser carregada para cá, tá? Ela vai ser carregada porque ela vai agregando até chegar, né, num enésimo estágio, que aí junta tudo e aí tem uma solução para o todo, né? Não é que seja influente por conta disso, não. Porque, vamos supor, usei um critério para decidir aqui, e aqui eu usei outro critério. É possível, né? Critério, assim, dentro do processo de resolução. Mas essa característica de que uma decisão independe de um estágio anterior, estágio futuro, né, independe do que já foi tomado, é uma característica conhecida como o princípio da otimalidade. Tá? Isso é uma das principais características de uma programação dinâmica. Existem dois processos de solução de um modelo de programação dinâmica. Um que é o chamado regressivo e o outro progressivo. Em inglês é backward e forward. Tá? A gente vai usar meio que indistintamente esses termos. Ambos devem ter como resultado final o mesmo valor. Independente, se eu vim por detrás, quer dizer, se eu fui do começo para o fim, ou se eu estou indo do fim para o começo, eu deverei chegar no mesmo lugar. É isso que está sendo dito. Mas se eu comecei de um lado e cheguei num valor, fui pelo outro, chegou no outro valor, teve algum erro aí, tá? Porque isso não é para acontecer. O método, ele é robusto para afirmar que isso não deve acontecer, ou seja, ele afirma que o mesmo resultado ocorrerá. Aqui, de forma esquemática, eu estou apresentando as características de maneira gráfica, tá? Então, olha só, temos aqui uma figura, né, que é a figura 1, uma representação genérica de um modelo, tá, de programação dinâmica. Nós teremos aí os estágios que vão ser representados, né, como estão aqui apresentados. Aí a gente vai ter alguns termos que é importante que a gente se acostume com isso, tá? Porque vão ser notações que a gente vai levar aí ao longo da disciplina. Portanto, veja só, T maiúsculo vai representar o número total de estágios, tá? O número total de estágios. T minúsculo vai ser o estágio atual, ou seja, o estágio que a gente está analisando atualmente, ou seja, aquela parte do problema que vai estar em análise. E aí veja bem que esse T minúsculo ele vai variar de 1 até o total de estágios. S minúsculo com índice T minúsculo. Isso vai representar o estado do estágio T. Então, é o valor, né? Então, vai ter, inclusive, vai ser um S que vai ser uma entrada, e um ST vai ser a saída. Entrou em um momento em um estágio, saiu em outro, né? Isso depois de passar aqui por um processo de transformação dentro do estágio, né? E assim vai-se. X minúsculo com índice T minúsculo representa a variável de decisão no estágio T. Então, assim, essa transformação que vai ser feita aqui, tá? Ela vai guardar o resultado num valor de X. Então, é isso que está sendo dito, que vai ser justamente a variável de decisão. Tá? Vai guardar esse resultado e aí vai carregar
se for necessário para um próximo estágio. X minúsculo com T minúsculo, e aí tem um asterisco aqui no superescrito. E ainda tem um argumento aqui de S de T. Isso representa o valor ótimo da variável de decisão de acordo com o valor de estado utilizado. Tá? Que vai estar aqui, ó. Deixa eu ver se a gente tem isso aqui. Deixa eu afastar essa caixinha aqui. Não, não tem. Não tem isso aqui. F com minúscula, né, com índice T, aí tem dois argumentos dessa função. Isso é uma função. Tem o estado atual do meu processo, né, e tem a variável de decisão atual. Isso representa o que a gente vai chamar de função objetivo acumulada. Então, todo estágio vai ter uma função desse tipo, tá? Isso na forma recursiva, né? Então, é assim, vai ter uma função aqui, depois a gente vai ter uma função lá, e assim por diante. Bem, esse último tema que eu apresentei para vocês, que é o que está bem aqui, ó, a função objetivo, ela vai variar de acordo com cada problema. Né? De repente, se eu estou, por exemplo, querendo maximizar o meu tempo de estudo por dia, né? Se eu quero quero fazer estudo de organização das minhas atividades, e aí para que eu possa aumentar o número de horas que eu estudo por dia, né? A gente vai maximizar, né? Se a gente considerar a nossa variável como tempo de estudo, a gente vai querer maximizar para que a gente possa dar conta das atividades, por exemplo, que a gente tem. Agora, se eu quiser reduzir o tempo de uso de celular, por exemplo. Eu quero reduzir o tempo de uso de celular, vou usar uma função de mínimo. Tá? Na verdade, é isso que está sendo dito aqui. Né? Isso aqui, ó, o objetivo vai variar dependendo do objetivo do problema. Vamos entrar, até aqui o que eu falei foi sobre programação dinâmica geral, tá? Ela se divide em dois tipos, tá bom? Em programação dinâmica dita determinística ou programação dinâmica dita estocástica. Determinística é aquela que não trabalha com variáveis aleatórias. A estocástica é a que trabalha. Hoje eu só vou apresentar a determinística. A estocástica eu apresento na aula que vem, juntamente com outro assunto. Tá? Então, a gente, segundo o cronograma de aulas que eu tinha planejado, a gente está um pouquinho atrasado. Então, eu vou precisar, na aula que vem, também apresentar dois assuntos, para que a gente fique em dias, que a gente consiga cumprir o planejado para a nossa primeira avaliação. Bem, falando em programação dinâmica determinística, o estado do estágio seguinte, ele vai ser determinado pelo estado e pela decisão que vai ser adotada agora. Então, é assim, eu estou aqui com as minhas variáveis, né, do meu problema, enfim, eu tomo uma decisão, que é aquele x de t, é a minha decisão, ótima, então é aquele x de t com asteriscos, e carrego isso para um próximo estágio, né? Então, aqui eu estou em um determinado momento da decisão, que é o que a gente chama de estágio, certo? Epa! Tem dia que eu estou bom de escrita, tem dia que eu não estou. Então, olha aí. Tá? E aí eu estou, por exemplo, aqui, ó, estou no estágio 1, aqui eu estou no estágio 2, né? Então, são os meus subproblemas, é o Frankenstein do nosso problema, né? A gente pegou o problemão e quebrou ele em probleminhas, tá bom? É como se fosse isso. Daí, os termos e as variáveis, eles serão conhecidos. Fazendo assim, eles serão mais simples, eles serão mais fáceis de abordar,
Tá? Então, há um ganho quando se faz uso dessa abordagem, né, do particionamento, da divisão do problema principal em pequenos problemas, a gente consegue resolver, é que nem aquela coisa que a gente diz, vamos uma coisa de cada vez, né? A gente tem lá um monte de coisa para fazer, aí a gente quer organizar as ideias, bem, vamos lá, uma coisa de cada vez. Aí a gente começa a resolver esses probleminhas que são essas uma coisa de cada vez. Vamos ver um exemplo aqui. Agora a gente vai ver exemplo, porque é importante a gente entender como que esse método determinístico ele age, tá bom? Então, olha aqui, a gente tem um exemplo de uma transportadora. Tá? Cadê meu mouse? Está aqui. É uma transportadora que vai atender várias cidades. Então, ela vai ter que sair de um determinado ponto, né, o seu veículo, né, e vai ter que passar por várias cidades para atender seus clientes. Ah, e aí tem aqui um grafo, né, também é um recurso que a programação dinâmica usa bastante, que são a teoria de grafos. Então, apresenta via grafos como se distribui, se articula, vou dizer assim, não era bem essa palavra que eu queria usar, mas como é possível mostrar a dinâmica da coisa, de forma visual. Tá? Então, veja só, a cidade, a sede é a cidade A, então vai partir daqui, ó, o transporte, tá? Para a entrega de mercadorias, por exemplo, tá bom? Como está mostrado aqui. Então, a intenção é fazer uso de programação dinâmica determinística para determinar a menor rota. Por que a menor rota? Porque isso vai ter como consequência um menor tempo gasto para fazer o trabalho, menor consumo de combustível, menor tempo de horas de trabalho e uma série de outros benefícios, né? Então, o que a gente faz com aquele problemão? Ó, a gente dividiu, tá? Pegou bem, peraí. Vamos começar, vamos por partes. Então, da cidade A, ele vai ter que o transporte, ou ele vai para B, ou ele vai para o cliente C. Então, qual é a decisão aqui nesse momento? Né? Então, percebe, ó, se a gente dividiu em 4 estágios, ou em 4 etapas de decisão, tá? Então, é isso. Então, aqui a gente toma uma decisão, né? Ou vai para B, ou vai para C. Aqui a gente toma uma outra decisão, ou a gente, se foi para B, a gente vai para D, ou para E, ou para F. Se a gente se a gente foi para C, a gente também, ou vai para D, ou vai para E, ou vai para F. E assim sucessivamente. D3, né? E aqui uma D4. Aí o problema ele é solucionado de forma recursiva. Então é isso, uma decisão, ela não tomada numa etapa anterior, ela não vai condicionar a decisão do próximo passo, mas ela vai agregar, Então a gente não pode confundir, aqui vai agregar e influenciar. Agregar com certeza vai. Então, olha só, quando a gente apresenta isso numa forma gráfica, tá? Então, veja só, está sendo feita pelo método regressivo, que é o backward, tá? É o backward. Então, é pegar o problema, sabendo as distâncias, e é olhar isso de trás para frente. Então, é olhado assim, ó. Assim. Tá? Então, beleza, eu sei onde eu tenho que chegar e eu sei de onde eu tenho que partir. Mas, sabendo das distâncias, e eu tenho que passar por todos esses clientes aqui, como é que a gente consegue traçar, decidir esses percursos para que eu faça o menor percurso possível? Então, a gente cria tabelas. Então, veja só, ó, o estado, né? O estado, a decisão, a função objetivo,
né? A função objetivo ótima, né? E aqui é a decisão ótima. Então, olha só. Vamos supor, estou aqui no estágio 4, tá? Então, ó, estou olhando para o estágio 4, estou olhando de trás para frente. Então, estou aqui, ó. Então, aqui, a gente tem que ser de G ou de H para I, né? Então, voltando, a gente sai de I para G ou de I para H. Então, ó, de G ou de H, né? Na realidade, a gente tem que olhar. Desculpa, eu falei errado, tá? A gente está nesse estágio, apesar de a gente estar olhando para trás, mas o trajeto ele é feito assim, né? O real. Então, aqui nesse estágio, tem que ver se vai sair de G para I ou de H para I. Por isso que o estado aqui é G ou H, tá? O estágio é G ou H, que são os possíveis, as possíveis saídas, né? Saídas, G ou H. E aí, veja só, aqui é a função objetivo, né? No caso, é a distância, tá? Estou usando a distância. Então, ó, se foi de G, 179, tá aqui, ó, 179. Se foi de H, é 243. E aí, em cada linha, eu escolho a melhor possibilidade. Como a gente só tem uma para cada linha, a função ótima, o objetivo, vai ser o mesmo valor. Nesse momento, tem essa simplicidade aí, porque o estágio 4, ele não tem muita opção. E aí, deixa eu tirar isso daqui, porque é uma caixinha que eu acho que você não enxerga, mas eu vejo aqui. Pra... Beleza. O meu slide está aparecendo, né? Você está vendo, Bruno, o slide? Você está me ouvindo? Sim, estou vendo. Tá bom, beleza. E aí, veja só. A decisão, obviamente, né? A decisão ótima é o I, é chegar no I. Por isso que aparece o I aqui. Então, tá bom. Vamos lá para o estágio 3. Então, aqui a gente, ó, o menor valor, a menor distância é saindo do G, né? É saindo do G. Vamos ver aqui, ó, a gente muda de estágio, vai para o estágio 3. Então, tá aqui, ó, no estágio 3. Estamos agora nesse outro subproblema. Tá aqui os meus estados. No estado 3, eu posso sair de D para G, eu posso ir para H, eu posso sair de E para G e de E para H, e posso sair de F para G ou de F para H, que aí é isso que está esquematizado aqui, ó, está desenhado na tabela. Aqui vai ser a minha decisão, né? Então, vai ser G ou H, e aqui vai ser a minha saída, D, E ou F. Como que a gente vai decidir? Então, a gente precisa avaliar essas distâncias aí. E aí, a gente vai calcular a função objetivo, que é a soma dessas distâncias. Vamos supor, se eu saio de D para G, lembra lá, olha só, de D para G, a gente tem 90. Só que a gente tem esse 179, que é do G para chegar no I. Lembra que eu disse que no estágio anterior, a melhor decisão era sair de G? Então, a gente vai levar isso lá para o outro estágio. Por isso que vai estar sempre somando 179. Então, se a gente sair de D para o G, a gente vai pegar esse 179 e somar com o 90 que está aqui. Então, tá lá, 269. Mas se eu sair de D e vou para H, então eu vou aqui ó, do D para o H, tá? A gente vai ter ó, o 243, porque para chegar no I, então não tem jeito. Se eu decidir ir para o H, para chegar no I só tem o H mesmo. Então eu vou carregar esse valor também para cá, para o outro estágio. Então, eu vou somar 243 com o 120, que é do D para o H. Então, tá aqui. Então, deu 363. E aí, a gente tem dois cenários agora. Saindo do D para o G ou do D para o H. A menor distância acontece onde? Aqui, ó. Do D para o G, 269. Então, ó, a função objetiva ótima me mostra o melhor resultado, ou seja, a menor distância. Então, escolhe o 269, que é o G. Então, ó, o estado ótimo é
sair para o G. Do D para o G. Então, vamos avaliar agora a outra possibilidade. Saindo do E, do estado E. Do E, eu posso ir para G ou eu posso para H. Se eu vou para G, eu vou ter aqui 145, né? E do G para chegar no I, 179. Então, tá aqui, 145, 179, 324. Do E para o H, então, se eu for para o H, eu vou ter 7... peraí. Desculpa, tá aqui. Eu acho que tá errado. 145, isso aqui. Não é. É 78 aqui, ó. Tá? Isso aqui eu não tinha visto, mas eu acho que tá errado aqui. 78. Não é 145. Aqui é 243. Tá bom? Então, quanto é que vai ficar, por exemplo, 78 mais 243, 321. Ele ia ser menor. Então, eu acho que teve um errinho aqui do nosso autor. Tá? Que é 78 na realidade. Né? É 78, não é 145, não. Então, e aqui ia ser 321. Eu nem tinha visto isso, estou vendo agora. Então, olha só. Então, ele ia escolher o H, né? Na realidade. Tá bom? Agora do F. Do F, tá aqui, ó, o F, ele pode ir para G ou ele pode ir para H. Se for para G, vai ser 420, que tá aqui, mais 179, né, para chegar no I. Então, tá ali 599. No entanto, se for para H, vai ser 267 mais 243, é isso mesmo, ó, 267 mais 243. E aí o menor valor ocorre aqui, a menor distância, mais uma vez o H, que é o 510, né? Então é o H. Beleza, então isso aqui, teve um errinho aqui do autor, tá? Essa tabela eu copiei do autor, mas aí a gente já viu que tem um erro. E aí a gente vai mudar para o estágio 2. Mudar para o estágio 2. Que é esse que está aqui, ó. Tá bom? Então, veja só. No estágio 2, a gente tem duas saídas, o B ou o C. Aí, ambos ou vão para D, o B pode ir para D, pode ir para E, pode ir para F. O C pode ir também ir para D, pode ir para E, para F. Tá? E aí são esses estados que a gente vai usar aqui, né? Os estados do meu estágio. Aqui é a decisão, tá? A decisão. E aí, que ele não escreveu aqui, deixa eu ver só uma coisinha, 269, de onde veio esse 269? Deixa eu ver aqui, 308, tá aqui, não, desculpa, tá aqui, ó, do B, 308, e aí, 269, já sei, é porque vem daqui, ó, a menor distância foi essa aqui, foi saindo do G, né? Então, do B para o D, do D vai para o G, porque foi a menor distância encontrada, ó, do D, tá? Quando ele vai para o D. Então, é isso mesmo. Então, ó, aqui é para o D, aqui é para o E, que ele não escreveu, o nosso autor querido, e aqui é para o F, tá bom? Então, se vai do B para o D, né, a menor distância é a 269. Então, ó, tá aqui, ó, 308 mais 269, que é lá do estágio anterior, que dá 577. Do B para o E, ó, do B para o E. E aí a gente tem que olhar lá qual é, por que aparece 324 aqui, ó. Tem o 193, o 324 vem daqui, ó, do E. É que ele pegou errado, na realidade era 321. Então, aqui, ó, era para ser 321, porque teve um errinho lá. Então, reduz 3 aí, né? Então, isso aqui é 514, na realidade. Né? Que vai dar aqui, ó. Vai dar aqui o menor. E aí, do B para o F, né? Do B para F, aqui no F, voltei, tá? A menor distância é essa aqui, né? O 510. Por isso que aparece 510 aqui, ó. Então, vamos lá. Do B para o F.
Aqui, 225, e o 510, que foi lá a menor distância saindo do F. Então, essa soma é 735. Então, beleza. Qual é a menor distância aqui? Vai ser essa aqui, que vai ser, não é 517, mas é 514, que é indo para E, né? Por isso que a decisão ótima é o E, que essa aqui é a variável de decisão ótima, essa aqui é a função objetiva ótima, que é a menor distância conseguida. Agora a gente vai olhar saindo de C, né, que é a outra decisão no estágio 2. Do 2 indo para D, ó, 2 indo para D, então tá aqui. Do C, desculpa. Do C indo para D, é essa distância aqui, ó, 284. Né? 284. E aí é 269, que a gente já viu lá do estágio anterior. Então, somando, dá isso aqui. Agora, do C indo para o E, é 315, tá aqui. E é 321, aqui teve um errinho, né, lá da tabela anterior. Então, a gente reduz 3 aqui, ó, isso é 636, né? Então, essa soma. Indo para o F, do C indo para o F é 215, tá aqui, mais o 510 que a gente já viu. Por quê? Que é esse valor lá da tabela anterior, que é 725. A menor distância ocorre aqui, ó. A menor distância ocorre aqui. Então, é ela quem vem parar aqui na função objetivo ótimo, que é indo para o D, que é a decisão ótima. Então, beleza. A gente vai veja só. A gente viu que a gente vai sair do C, né? Até agora, a gente vai sair do D para o G e para o I. Então, a gente está aqui ainda. No estágio 1, a gente tem que decidir se do A vai para o B ou vai para o C. Então, a última decisão aqui. Ainda falta. Então, olha só. Estou no estágio 1, que é o último estágio. Estou fazendo essa análise de forma regressiva, né? Ou de forma backward. Tá? É como é mais comumente feito, tá? É como é mais comumente feito. Backward. Professor, Oi. você está fazendo dessa forma regressiva pelo fato de estar saindo do A sentido o I? A regressiva, porque ela é feita assim, ó. Ela é vista de trás para... não de trás para frente, mas de frente para trás. É do final para o começo, tá? Sim, sim. Então, mas no caso é pelo I ser o último estágio. Se fosse o contrário, não seria regressivo? Ou não tem nada? Na realidade, assim, a gente foi tomando as decisões, ó, a partir do estágio final para o estágio inicial. Se a gente decidisse do estágio inicial para o final, vamos supor, eu vou começar fazendo essas cumulativas aí, dessas distâncias, a partir do primeiro estágio. Vou decidir aqui do começo, vou começar a modelar. E aí eu decido já aqui, eu saio do A, vou para B, eu vou para C. E aí vai para o estágio 2. Se eu escolhi B, por exemplo, do B eu vou para D, para E ou para F, aí faço a decisão, né? É como se eu fosse assim, decidindo assim. Isso aí seria o progressivo, né? Ou forward. Mas quando a gente veio assim, ó, daqui para cá, a gente está regredindo na decisão. Mas, lembrando, originalmente, é assim que o problema acontece. É um pouco confuso, mas não sei se eu fui claro na sua pergunta. Não, sim. Minha dúvida é mais com relação como está saindo do A, tá vendo? O A está indo para o B, do A para o C. Se isso daí teria interferência nesse caso. Sim, na realidade, porque a gente está olhando o problema real assim, né? Ó, a gente olha daqui do final para o começo, mas a gente está olhando o fluxo real, né? Não está vindo do B para o A, está indo do A para o B, está indo do A para o C, né? Realmente foi assim que aconteceu, mas a gente decide, ó, se essas coisas olhando do final para o começo. É que eu não sei se eu estou sabendo explicar para você, sabe? Mas é isso.
tá? Então, olha só, vou voltar aqui um pouquinho, olha só, veja só, voltei. Então, lembra aqui, ó, o estágio 4. No estágio 4, a gente tem duas decisões para tomar. Tá? Então, é isso aqui, ó, são os estados, né? Os estados são as decisões que a gente vai escolher. Por exemplo, vamos supor, a gente tá no final de semana, e aí eu quero tomar uma cerveja, por exemplo. E aí eu tenho duas opções, ou eu tomo a cerveja, ou eu não tomo. Então, as decisões, elas ficam aqui. Elas são representadas pelos estados, né? O que a gente chama de estado. Tá? E aí, veja só, estados. Só que é assim, por exemplo, eu bebo ou eu não bebo sabendo que eu vou sair, por exemplo. Sabe? É algo meio assim. E aí a gente vai acumulando. Aqui a gente pega do estágio que a gente está avaliando, pega o melhor resultado e traz para esse de cá, pega o melhor resultado daqui e traz para cá, e pega o melhor resultado daqui e traz para cá. Então, com isso, a gente vai pegando o melhor resultado de cada estágio e vai agregando nos outros que a gente vai avaliando posteriormente, porque isso, o método diz que no estágio, lá no último estágio, a gente vai conseguir chegar na resolução ótima, global, tá bom? Então, olha só, vamos voltar aqui. Então, olha só. Aí a gente tem aqui, está aqui no estágio 1. No estágio 1, a gente tem que decidir se vai seguir a rota para B ou vai seguir a rota para C, né? A gente já viu, vou te mostrar o resultado final. Acho que isso talvez esclareça. Então, a gente vai sair de A, né? O estado é sair de A. E a decisão é ir para B ou para C. Então, essa é a decisão aqui, ó. Essa é a decisão. Ou eu vou para cá, ou eu decido ir para cá. Mas do estado é de onde a gente vai partir. Né? De onde a gente vai partir. Então, olha só. Se a gente for para B, a gente vai ter 72 unidades de distância, né? De distância que está aqui, ó, de A para B. Mas se a gente foi para B, a gente tem que olhar aqui da tabela anterior, veja só. Quando a gente estava saindo de B, a menor distância foi essa aqui, ó. A gente pega esse resultado ótimo, que foi encontrado aqui, foi aquele do erro lá, né? Mas aqui é 514, né? Então, reduz 3 aqui, né? Então, é 586, tá? 586. Então, a gente pega o melhor resultado lá, quando saía do B, traz para cá, porque a gente traz cumulativamente, e pega essa possível decisão, saindo de A. Então, tá aqui, 586. Tá bom, agora vamos olhar a outra possibilidade, indo de A para C. Então, a gente vai pegar o 98, aqui, ó, 98. Agora, lá em C, qual era a melhor opção? Aqui na linha do C. Tá aqui, ó. 553, que era indo para D, né? Mas isso aqui a gente vai ver já já. Então, era 553. Então, por isso que traz o 553 para cá, somando da 651. Então, ó, 589 ou 651, qual é a menor distância agora desse atual estágio? É esse lá, 586, na realidade, né? Então, indo para B. De A para B vai me dar a menor distância, que é o resultado ótimo, é a função objetiva ótima, e a decisão ótima é ir para B. Então, olha só como ficou. Acho que isso ajuda. Então, vai ser indo de A para B, no estágio 1. No estágio 2, é indo de B para E. Então, ficou assim, ó. Indo de A para B. De B para E. Indo de E para G. E de G para I. Isso vai me dar a menor distância possível, né? Que foi isso aqui. Na verdade, é 586, né? Que teve um errinho lá. 586 é a distância em quilômetros, nem lembrava disso. Então, basicamente é isso. Esse é um exemplo simples, assim, de programação dinâmica, feita de forma regressiva. A gente vai ver que nos livros,
nos livros, a gente vai encontrar muito exemplo de backward. Eu confesso que eu acho que eu vi de todas as leituras que eu já fiz até hoje, claro que eu não li tudo, né, sobre o assunto, mas de todas as leituras que eu fiz até hoje sobre o assunto, acho que eu vi um exemplo de progressiva, de forward. Bem, é isso. Eu consegui explicar, Bruno? Acho que... Sim, eu consegui entender agora. Então tá bom, beleza. Bem, voltando aqui, tá? Nossa bibliografia, eu sempre apresento a bibliografia, que eu acho que é interessante, tá? Porque aí fica uma opção para vocês procurarem. Vocês, né? Agora só tem você aí, eu e você. Mas depois eu posto para o pessoal. Esse aqui é o nosso livro-texto. Você já está com o teu AVA normal funcionando? Acho que eu já te perguntei isso, né? Sim, tá normal. Então, tá bom. Então, deixa eu só encerrar. A gente encerra antes do intervalo. Bem, beleza. Bruno, deixa eu descompartilhar aqui a minha tela. E aí eu encerro a gravação e a gente conversa um pouquinho. Então, peraí. Já vou encerrar, até mais. Para a gravação.